Domínio Público recebe hoje na série Personalidades Gaúchas o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Governador, o senhor recebeu uma tarefa do presidente de coordenar dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social o debate sobre a reforma tributária. O senhor, com a sua experiência como deputado federal, o senhor coordenou um especialista nessa área, praticamente visitou todos os estados discutindo a reforma tributária. Como é que o senhor vê agora a possibilidade da reforma tributária, tão sonhada, tão idealizada? Como é que o senhor vê essa questão da reforma tributária? Bom, Jair Jorge, primeiro eu quero te dizer que eu vejo uma dificuldade enorme da reforma tributária avançar. Tá? Nós perdemos momentos muito bons que essa reforma poderia ter avançado e com muito mais facilidade. Eu te diria que o melhor momento seria no início do primeiro mandato do presidente Lula e no início do seu segundo mandato, com todo o apoio popular, com a vitória consagradora que teve, com aqueles percentuais de aprovação da opinião pública com relação ao governo e ao presidente, ali seria o grande momento de ter feito a reforma avançar. Infelizmente, misturaram com a discussão da CPMF. Tá? O debate sobre a CPMF, a revalidação da CPMF, levou todo o ano de 2007, tá? Comprometido com esse debate. Aí, em 2008, veio o ano eleitoral. Tá? O governo mandou um projeto de reforma tributária com começo, meio e fim, com coisas muito boas no projeto, dentro daquela discussão que fizemos no Conselho de Desenvolvimento Econômico, sugerindo, nem todas as sugestões que fizemos foram aceitas, mas muitas foram aceitas, e o projeto que está no Congresso Nacional, ele começa a racionalizar o sistema tributário, a simplificar, diminuir o número de tributos, quer dizer, acaba com tributos que tem que terminar, ela é Unicofins, PIS, era o salário educação e era também a CID num IVA federal, depois tiraram a CID, agora estão querendo tirar mais alguma coisa. Mas vamos lá, o projeto original, ele previa uma fusão dos chamados tributos que recaem sobre a base consumo, tá? Transformando num grande tributo, num grande IVA. Então, era uma racionalização do sistema. Diminuía a tributação sobre a folha, que hoje faz com que muitos trabalhadores estejam na informalidade. Então, essa redução da tributação sobre a folha era um avanço também que nós tínhamos na proposta. Eu podia enumerar o ICMS, que em vez de 27 legislações, passaria a ter uma legislação. Em vez de mais de 40 alíquotas, 5 faixas de alíquota. Um ICMS que migraria da origem para o destino para frear a guerra fiscal, que está insuportável, que não pode continuar. Quer dizer, a contradição com relação a eu ter entrado na guerra fiscal como governador, não. Se eu não entro na guerra fiscal, eu perco investimento. Agora, isso não significa, Jair Jorge, que eu tenha que concordar que essa guerra fiscal ela tenha que continuar. Não, ela chegou ao limite, nós temos que frear a guerra fiscal. Então, a mudança da origem para o destino no ICMS determina esse freio. Infelizmente, o projeto está lá no Congresso Nacional, um Congresso que não está produzindo, um Congresso à deriva, um Congresso que primeiro a Câmara e agora o Senado Federal, tá, pelas denúncias, pelos problemas que atingiram as duas casas, não tem produzido absolutamente nada. E a reforma tributária, entre tantos e outros projetos estruturais necessários para o país, estão lá na gaveta. Então, infelizmente, eu estou muito pessimista, tá, que nós tenhamos o avanço da reforma. O API disse agora, nesses últimos dias, que vê a possibilidade ainda de aprovar a reforma tributária. Eu acho sonhar que neste momento, com a turbulência, com o desgaste, com a falta de produtividade do Congresso Nacional, nós vamos ter o avanço da reforma tributária. Infelizmente, ela terminará ficando para 2011, quem sabe no primeiro ano do novo governo, no primeiro ano do novo Congresso, e esse seria o momento de fazer, só que com um prejuízo enorme para o país. Porque uma reforma tributária tem que ter transição. Se ela fosse aprovada esse ano, teria 2 anos para iniciar a vigorar o novo sistema tributário. Se for aprovada em 2011, vai iniciar a vigorar em 2013. E tu imagina nós convivermos com esse sistema tributário que penaliza, Jair Jorge, os municípios, porque há uma centralização muito grande de recursos na União. Nós temos que avançar em cima deste modelo novo de sistema tributário também na redefinição do Pacto Federativo, que é algo que é muito mais do que uma reforma tributária, definindo mais claramente as atribuições, as competências de cada ente federativo e o que vai financiar essas atribuições e competências. Esse seria um segundo passo, mas não fazendo a reforma tributária, tudo isso vai sendo empurrado com a barriga, vai sendo adiado com prejuízo enorme para o país. Essa crise também revela
governador, o adiamento também da reforma política, porque a reforma política era outro tema também desejado, né, tão sonhado de acontecer, e este adiamento levou também a essa crise que nós estamos vendo. Como é que o senhor vê essa questão da reforma política? Todas as reformas estruturais, quer dizer, nós temos a reforma tributária, o Pacto Federativo, a reforma política, são reformas tremendamente necessárias, tá? E nós vamos entrar num processo eleitoral ano que vem com um sistema eleitoral falho, com um sistema partidário falho, com financiamento de campanhas com falhas enormes, todos os instrumentos de controle que pode ter a justiça eleitoral, tá? São pequenos perto da necessidade de nós termos uma reformulação, desde o financiamento das campanhas até o sistema partidário, o sistema eleitoral, mas infelizmente, se fizer alguma coisa, é remendo. Tá? Então não vamos ter aquilo que precisaríamos ter em termos de uma reforma política necessária para fortalecer inclusive as instituições e fazer com que as instituições elas sejam mais produtivas. O Congresso Nacional, a cada ano, ele está demonstrando menos condições de produzir. Eu vivi naquela casa por 3 legislaturas, destacasse no início da nossa entrevista. A cada legislatura eu senti o Congresso perder consistência, perder condições de produzir, e agora então entrou numa situação terrível. A reforma política, ela pode começar a dar um ordenamento novo e a melhorar esse quadro. O senhor acha que a sua experiência, como foi um deputado federal atuante e reconhecido também de seus pares, o senhor acha que talvez a ideia de talvez um processo exclusivo poderia ser uma alternativa para a reforma política? Eu não tenho dúvida. Não só para a reforma política, para a reforma tributária. Quer dizer, se nós tivéssemos um Congresso revisor, seria melhor do que a situação que nós temos hoje, ter que enfrentar essas reformas com todas... Porque quando a gente fala na reforma tributária e na reforma política, a gente tem que compreender que elas demoram a avançar porque tem muitos interesses em jogo, tá? Então, quando tu tem a necessidade de conseguir 3/5 de votos em 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado, claro que a dificuldade é muito maior. Se nós tivéssemos um Congresso revisor com um turno de votação, ou quem sabe com as 2 casas funcionando de uma forma unicameral, as 2 reunidas votando, tu teria uma facilidade melhor. Em vez de metade de 3/5, metade mais 1 dos votos, tu facilitaria o avanço dessas reformas. Agora, talvez o melhor, Jairo Jorge, seria um Congresso revisor exclusivo. Quer dizer, eleger um grupo de pessoas que vão ter um ano de 2011, do início ao fim de março, ao fim de 2011, para fazer essas reformas. Concluída a reforma tributária, concluída a reforma política, outras reformas, que seriam poucas, definidas para esse Congresso revisor, para essa constituinte exclusiva, tá, para fazer essas reformas, o processo encerrado, cada um vai para a sua casa, vai para as suas atividades, quer dizer, não misturaria com o Congresso Nacional. Isso seria o ideal. Eu acho muito mais difícil isso acontecer do que termos, em 2011, um Congresso revisor que tenha este período, não que eu acho melhor, mas eu acredito que pode caminhar para um Congresso revisor que tenha no ano de 2011 esse Congresso a atribuição de fazer essas reformas com menos de 3/5 de quórum necessário para aprovação e talvez funcionando unicameralmente, Câmara e Senado. Queremos então agradecer aqui a presença do ex-governador do Rio Grande do Sul e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Germano Rigoto. Muito obrigado, governador. Eu quero agradecer, Jairo Jorge, a ti, cumprimentar os telespectadores, me colocar à tua disposição sempre que necessário e te cumprimentar mais uma vez pelo teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Até lá.